Capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temido daqueles que lhes podem resistir, daqueles que lhes não podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esses, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Uma mensagem de Lázaro, em Paris, 1861. Meus caros irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga possam abençoar a nossa reunião. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um pequeno texto de André Luiz, do livro Agenda Cristã. Esse trecho ele se chama Em Seu Benefício. Como a leitura do Evangelho agora mesmo disse, a respeito da afabilidade, da doçura, Jesus veio nos trazer a lei do amor. E a lei do amor, ela consiste justamente na maneira como nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso lado e que nós convivemos ao longo da vida. Então, acho que nada mais adequado do que a própria afabilidade e a doçura para a gente compreender esse texto que André Luiz nos traz. Ele começa com essa frase: não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Então isso aqui, meus caros irmãos, para que a gente possa refletir em cima dessas palavras, é preciso entender que todos nós convivemos e coexistimos em diferentes níveis de compreensão. Cada um tem uma maneira única de enxergar a vida, de conviver com os seus semelhantes.
E todos nós, apesar de termos partido de um mesmo ponto de criação, nós tivemos trajetórias diferentes. Cada um de nós aqui tem uma história diferente. E nós somos a soma de todas as nossas diferentes existências. Se nós pararmos para pensar na complexibilidade que é cada ser humano, cada um de nós deteve ao longo das encarnações diferentes conflitos, diferentes criações, educações, provas e expiações. Então, quando André Luiz nos pede para que tenhamos a paciência com alguém que talvez esteja em um momento diferente do seu dia e que por coincidência, ou talvez nem tanto, nós cruzemos o mesmo caminho, que parta da gente o perdão, a benevolência, porque quando dois realmente não querem, quando um realmente não quer, dois não brigam. Então, se a benevolência, se essa doçura e afabilidade partirem da gente, eu tenho certeza que não só o nosso dia será melhor, como também daquela pessoa que às vezes estava nervosa e que teve a oportunidade de ter aquele pequeno momento com a gente. Então vamos relevar, não vamos pagar na mesma moeda talvez uma ofensa recebida. E ele continua: evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Então tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui anteriormente. E ele vai um pouco além, porque o fanatismo, principalmente ele de ideias, nós estamos mais acostumados a perceber, talvez, esse fanatismo muito na religião, principalmente nas eras passadas, onde em nome de Deus eram praticados atos terrivelmente cruéis. Então, se nós conseguirmos trazer esse fanatismo de ideias, talvez para os dias atuais, nós possamos compreender um pouco mais o quão assim fechadas são as ideias e as visões de algumas pessoas, e que se às vezes a gente for discutir e falar que a pessoa está errada, ou mesmo apresentar o nosso ponto de vista de talvez uma maneira não muito adequada, em 99% dos casos vai gerar conflito, seja ele em qualquer âmbito, familiar, profissional, pessoal, ou mesmo dentro da religião, dentro mesmo do espiritismo e de outras religiões. Existem pessoas que pensam diferentes, existem diferentes vertentes, e o ideal é que realmente, por mais que nós não concordemos, respeitemos as diferentes opiniões. Não se perturbe com o mal-criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Nesse caso, nós podemos analisar que muitas das doenças do corpo, para não dizer todas, têm origem espiritual. Algumas vêm na forma de resgate do mau uso que nós fizemos do nosso corpo em existências anteriores. Mas muitas delas
tem origem aqui e agora, na maneira como nós utilizamos o nosso corpo. A raiva, a amargura, com o passar do tempo, ela se transforma em manifestações físicas. Uma pessoa que é muito raivosa, ela vai ter problemas gástricos. E isso vai refletir no seu dia a dia, no seu sono. Então, tudo isso tem origem espiritual. Começa primeiro aqui, para depois se espalhar pelo corpo. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Então, meus caros irmãos, nós devemos nos colocar muito no lugar do próximo. Talvez nós tenhamos o hábito de analisar determinados problemas, determinadas situações, apenas do nosso prisma, sem se colocar na situação que o outro está passando. Criticar é muito fácil, principalmente quando a gente não concorda com outra pessoa, mas dificilmente nós procuramos nos colocar no lugar daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa não tem o básico e a gente tem aquilo que está sobrando. Eu não digo isso só no sentido material da comida, mas também no sentido intelectual. Se às vezes uma pessoa fala uma coisa que parece ser absurda, e a gente às vezes não dá atenção, não dá importância para aquilo, a compreensão que aquela pessoa tem é diferente da nossa. Então, uma das missões do homem inteligente na Terra é justamente compartilhar o conhecimento. Mas a maneira como nós compartilhamos esse conhecimento talvez seja mais importante do que o próprio conhecimento. Porque a arrogância, a maneira superior em que tratamos aquele que às vezes não sabe tanto quanto a gente, inibe aquela pessoa de às vezes aprender o que realmente a gente queria passar. Porque, mais uma vez eu falo, não é aquilo que nós falamos, mas é como falamos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Aqui me veio à mente agora, falando da ingratidão, que a gente deve não esperar nada em troca daquele bem que nós fazemos. No Evangelho mesmo tem a passagem de que a mão direita não veja aquilo que a mão esquerda dá. Então, a nossa bondade, a nossa benevolência, ela não deve ser feita mediante algo em troca, mesmo que esse algo em troca seja apenas um obrigado. Tudo aquilo, todo bem que nós fazemos, ele deve ser feito de coração, pensando unicamente no bem de quem irá receber esse bem. Então, meus irmãos, não esperemos a compreensão ou a gratidão de alguém que recebeu algo de bom que nós fizemos.
por mais que a nossa intenção seja boa, nós não devemos esperar nada em troca. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Então, meus caros irmãos, mais uma vez, não julguemos para que também não sejamos julgados. A crítica, muitas vezes, vem automática e nós fazemos sem perceber. Isso principalmente com pessoas mais próximas de nós. Talvez a pessoa nem terminou de falar, nós já estamos criticando. Então, saber ouvir é uma ferramenta mais importante do que saber falar. E principalmente de compreender quem está do nosso lado. Jesus nos ensina que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Nenhum de nós é perfeito. Nós só estamos em diferentes momentos da encarnação de cada um. Nós devemos ser pacientes e, se houver a oportunidade de corrigir o nosso irmão em particular, sem que isso seja ofensivo para ele, a gente deve fazer, mas sempre tomando cuidado com a maneira como fazemos, para que, ao invés de o ajudarmos com a nossa intenção, não venhamos a magoá-lo, sendo superiores a ele. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Isso, meus caros irmãos, é a lei da reencarnação. Nem todos conseguem seguir até o final da sua existência, e alguns dos nossos irmãos que se perdem no caminho acabam por abreviar a sua existência. E nós, mais uma vez, acabamos por julgar estes irmãos que não foram fortes o suficiente para terminar a sua jornada aqui na Terra. É claro que aquele que tira a própria vida, ele terá um resgate muito doloroso, principalmente na existência posterior, porque aquele mal que ele causou para o corpo físico, ele há de resgatá-lo na existência posterior. Então, muitas doenças que às vezes as pessoas nascem, ela vem justamente dessa abreviação da vida anterior. Para esses irmãos, principalmente, nós não devemos nunca ter um olhar julgador. Devemos, pelo contrário, rezar por eles, para que eles encontrem a luz, para que eles possam levar a expiação da próxima vida de uma maneira diferente. Porque, por mais difícil que sejam as nossas provas nesta existência, nós não devemos nunca abreviar a nossa existência atual.
porque a próxima com certeza será ainda mais difícil. Então tenhamos paciência com as nossas provas e indulgência para com quem não teve a força de suportar as suas provas. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Então, meus irmãos, equilíbrio de corpo e de espírito. Nós devemos agradecer muito, todos os dias, a Deus, o dom da vida, o dom de apenas estar respirando, já é motivo para que nós possamos agradecer a Deus. Mas principalmente o equilíbrio. Todos nós devemos buscar o equilíbrio, porque ele é o que nos manterá longe das doenças e das consequências do mau uso da nossa saúde física e mental. Todos nós devemos cuidar daquilo com que nós passamos o nosso dia, do que nós assistimos, sobre o que nós falamos, sobre o que nós lemos, sobre o que nós conversamos. Tudo isso fará parte do nosso equilíbrio, ou mesmo do desequilíbrio. E as consequências virão através do mau uso que nós fazemos das nossas ferramentas, tanto materiais quanto espirituais. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Quando alguém nos calunia, a nossa primeira reação é de revolta, do porquê essa pessoa está falando isso sobre mim sem mesmo conhecer as minhas dores, as minhas angústias. E aquilo, a maneira como nós reagimos, é o que vai determinar se aquela raiva vai ser apenas passageira ou se ela vai ser duradoura. Uma vez eu assisti uma palestra aqui no centro, em que o palestrante ele usou um exemplo muito interessante, que foi o do copo d'água. Se nós pararmos e segurarmos um copo d'água por alguns segundos, é normal. Mas vocês já pararam para pensar o que aconteceria se a gente ficasse com o braço aqui estendido e segurando esse copo d'água por 5, 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, um dia segurando um copo d'água sem dormir? A raiva que nós sentimos das pessoas que nos caluniam ou que não nos ofendem é da mesma forma. Se nós segurarmos esse copo d'água das ofensas, aquilo vai fazer mal para a gente, não vai fazer mal para quem nos ofendeu. Então nós devemos pensar que a nossa reação é mais importante do que a ação de quem nos ofendeu. Então nós devemos perdoar, mais uma vez, ter um olhar indulgente para com aquele que nos calunia, porque realmente aquilo que ele está falando não tem fundamento, porque ele não conhece a nossa história, ele não sabe o que cada um aqui passa,
no seu dia a dia. Para finalizar, André Luiz pede: perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. É a lei de causa e efeito. Aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez mal, se nós agirmos dessa maneira, indulgente, perdoando e esquecendo, aquilo ali para a gente se desfez. Nós não ficamos com nenhuma ligação com essa pessoa que nos ofendeu. Mas aquela pessoa que ofendeu, que praticou o mal, haverá consequências para ela. Não através de nós, porque nós já perdoamos. E o que Jesus espera que nós façamos é justamente isso: perdoar as ofensas para que também sejamos perdoados. Só que toda ofensa proferida, todo mal praticado, ele sofre a lei de causa e efeito. E Jesus nos diz que haverá pranto e ranger de dentes, que o mal ainda é necessário neste mundo de provas e expiações, para que quem o praticou possa expiar os seus erros. Então, que não sejamos nós a expiar o mal que não perdoar aquela ofensa faria para nós. Para finalizar, eu trouxe um pequeno texto de Emmanuel que se chama Benefício. E ele resume muito bem isso que André Luiz nos trouxe. Ante a causa do bem, não temas empecilhos. Pelo mal, faze o bem e ajuda sem prender-te. Poder auxiliar é um prêmio que retens. Não peças gratidão a quem beneficies. A árvore não come o próprio fruto. Se jaz queres servir, rende graças a Deus. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, que a espiritualidade possa se fazer cada vez mais presente em nossas vidas, em nossos lares e em nossos trabalhos. Que assim seja.